Em termos de venda, a gente precisa se lembrar daquele detalhe que existe a venda vista sob dois pontos de vista diferentes. Existe a venda como processo, então que tem todo um planejamento aqui. E dentro desse processo aqui, que tem várias etapas, vai ter o momento da venda, que é esse momento mesmo de contato com o cliente. Que seria aquele contato onde a transação comercial ocorre efetivamente. Mas a venda em si, ela é um processo que inicia bem antes desse momento aqui do contato com o cliente. Então, assim como a gente estava falando antes de satisfazer o cliente e prestar atenção nos fatores de qualidade, todos os fatores que podem impactar no cliente, isso começa lá no planejamento de vendas, porque quando eu estou fazendo o meu planejamento, eu já estou vendo lá atrás qual é o tamanho da equipe que eu preciso, por exemplo, quais são os produtos que eu vou colocar na minha meta. Então, tudo isso, eu preciso desenvolver produtos novos, que características vão ter esses produtos, tudo isso está dentro de um pacote que lá no final das contas, lá na hora de vender para o cliente, tem que funcionar. Por exemplo, se eu faço tudo direitinho, né, tenho bons produtos, faço uma propaganda legal e tal, mas eu não contratei pessoas suficientes para atender, para fazer a venda. Então, eu fiz um baita trabalho aqui no planejamento de vendas, quando chegou na hora de vender, eu esqueci de um detalhe, eu não contratei a quantidade de pessoas necessárias e aí meus clientes demoram muito para ser atendidos. Baita ponto negativo e isso vai com certeza trazer insatisfação para o cliente, porque ele vai demorar mais para ser atendido, ninguém gosta disso. Então, lembrem que a venda é um processo que inicia com planejamento, que tem uma execução, que precisa haver um controle também se a empresa está conseguindo atingir as metas, se os vendedores estão conseguindo atingir as suas metas. E no final tem que ter uma avaliação também para saber, porque no semestre que vem tem outro processo, ou no ano que vem esse processo vai se repetir de planejamento e construção das metas. Então é importante sempre ter essa visão de avaliação, né? No planejamento de vendas, a gente tem esse conceito de que o planejamento da área de vendas consiste a partir dos objetivos empresariais, em analisar as situações internas e externas, fazer uma previsão do que pode acontecer, preparar-se para atender e executar essa previsão e controlar o trabalho para que tais objetivos sejam alcançados. Então, bem essa ótica de administração mesmo, né? A gente vê quais são os objetivos da empresa, que foram provavelmente determinados num planejamento estratégico. No caso de empresas menores, às vezes não tem um planejamento formal, mas a empresa tem lá os seus objetivos, é crescer a participação no mercado, é aumentar o número de lojas, é aumentar o volume das vendas em X%, então tem que ter algum objetivo. A partir desses objetivos se analisa o cenário, dentro ou fora da empresa, para entender onde é que a gente está, se prepara para atender e executar uma previsão de vendas e se controla o trabalho para que seja atingido. Então, como processo, essa venda aqui envolve todo esse planejamento para a gente conseguir ter mais chance de acertar o nosso objetivo. Por que isso é importante? Porque isso contribui para a redução de custos e melhor aproveitamento dos recursos. Porque tendo uma noção mais exata de quantas pessoas eu preciso, quantos equipamentos eu preciso, canais de venda que eu preciso desenvolver, tendo uma noção mais adequada, planejando melhor, entendendo melhor o cenário, eu posso evitar desperdício. Eu contrato só o número de pessoas que eu preciso, eu compro a quantidade de equipamentos que eu preciso, eu boto os canais de venda aonde eles são mais úteis e não boto, por exemplo, uma agência bancária num lugar onde ninguém vai, ou um lugar onde não tem clientes, não tem empresas. Isso não seria efetivo, seria jogar dinheiro fora. Então, o planejamento da área de vendas evita que se desperdice grana. Dentre os fatores macroambientais e microambientais que devem ser analisados no planejamento, isso é olhar o cenário, a gente tem nos fatores macroambientais vários aspectos qual é a diferença? Que os macroambientais impactam a empresa, mas a empresa não consegue alterá-los ou influenciá-los muito, enquanto que os microambientais, como são elementos mais próximos da empresa, a empresa até consegue influenciar de alguma maneira. Nos fatores macroambientais,
A gente tem, por exemplo, aqui as variáveis econômicas. Mudou o dólar. Muda alguma coisa para uma empresa? Taxa Selic. Pô, para os bancos muda totalmente. Então, variáveis econômicas impactam no negócio do banco. Variáveis tecnológicas. Criar alguma tecnologia que possibilita fazer uma outra gestão daquele produto ou que possibilita o cliente se autoatender de uma outra maneira. Então, quando muda a variável tecnológica, surgiu uma tecnologia, por exemplo, que o cliente agora pode fazer sua identificação sem precisar do cartão eletrônico, é biométrico, com o próprio dedo. Isso alterou o mercado bancário. Então isso, mesmo que tenha sido uma empresa lá no Japão que inventou a tecnologia, alterou o mercado bancário e possibilitou uma série de coisas positivas. Variáveis sociais. Variáveis sociais e culturais são muito ligadas. Por exemplo, as pessoas começaram a se comportar de uma maneira diferente. As pessoas agora não querem mais ir tanto na agência bancária, elas preferem se autoatender pelo telefone ou pela internet. Então, essas variáveis aqui vão dizer para o banco, ó, você tem que se adequar. Não é uma opção, você precisa se adequar porque senão o seu cliente não vai mais fazer negócio com você, vai fazer negócio com outra empresa. Então, hoje o jeito que o cliente consome os produtos do banco é diferente. Adapte-se. O que eu falei antes da questão do dinheiro, por exemplo, são variáveis culturais e sociais. O cliente não quer mais sacar dinheiro. Os consumidores cada vez menos querem sacar dinheiro, eles preferem usar cartão. É mais prático, é mais seguro, tem programa de milhagem. Então, são variáveis comportamentais das pessoas que estão alterando a maneira como os bancos têm que oferecer os seus serviços. Variáveis ecológicas. Tá acabando a água no planeta. E aí a minha empresa depende da água. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito, isso vai impactar no meu negócio. Variáveis demográficas, as mulheres estão consumindo mais. Demográficas são aquelas informações que vêm no censo do IBGE lá, né? Sexo, idade, renda, religião. Variáveis demográficas vão alterando na sociedade e isso impacta no meu negócio. Esses dias eu estava vendo um programa que chama Mundo SA, que é sobre negócios, gestão de empresas. Estava falando, por exemplo, do boom que está acontecendo por aí do mercado gospel. De venda de artigos, música, roupa, uma série de coisas para pessoas que são evangélicas. Ou seja, está mudando uma característica das pessoas, é uma coisa que não foi uma empresa que causou isso, é uma coisa que está acontecendo na sociedade e impacta nos negócios. E aí a Som Livre abriu uma divisão, a Som Livre é aquela é uma gravadora, né, dos vídeos e discos, enfim, ela abriu uma divisão só para cuidar de artistas gospel. Então, ela está se adequando a uma variável demográfica. Outra coisa aqui, o consumo das mulheres aumentando, o empoderamento das mulheres também é uma variável demográfica. Ascensão da classe C, mais gente consumindo no mercado, gente que tem um perfil diferente, variável demográfica. Impacta a minha empresa? Com certeza. Variáveis legais. Mudou uma legislação, foi criada uma regulamentação lá do Banco Central. O banco precisa se adequar, não vai nem questionar, mas será que não? Tem que fazer, variável legal impacta diretamente na empresa. Então, esses elementos aqui, todos eles impactam no negócio da empresa. Dependendo do negócio, alguns fatores impactam mais, outros menos, mas a empresa precisa observá-los. No seu planejamento de vendas, o macroambiente vai estar na análise. E o microambiente também. Microambientes são aqueles elementos mais próximos à instituição, por exemplo, as agências reguladoras, cada mercado tem o seu. O Banco Central regula os bancos, mas não pode ser considerado uma agência reguladora, porque ele é um órgão que tem outras funções também, mas ele tem um dos papéis é de regular a atuação dos bancos. Fornecedores, empresas que me prestam serviço ou me fornecem produtos, clientes, concorrentes. Esses elementos estão no que a gente chama de microambiente. E a empresa também precisa estar ligada no que está acontecendo para adequar seu plano de vendas. Então, eu já estou prevendo, olha, a Selic ano que vem vai estabilizar, vai começar a recuar. Então, peraí, vamos focar em outros produtos, não vamos focar tanto em crédito, porque se a taxa líquida, a taxa de juros está caindo, a taxa líquida dos produtos também, a rentabilidade, o spread do banco pode reduzir, vamos investir mais em serviços, vamos investir em outras coisas, não só em empréstimo. Se estão criando uma outra tecnologia que está substituindo os canais de atendimento, o banco tem que estar ligado. Alterar
os seus canais de venda, isso vai ter que entrar no planejamento. Então, essa primeira etapa de olhar cenários, principalmente, não é só para entender o que está acontecendo agora, é entender o que vai acontecer no curto prazo e no médio prazo, para a gente poder fazer uma previsão mínima do planejamento de vendas. E dentro disso, pessoal, a matriz SWOT vai entrar como um elemento interno. Então, depois que eu já olhei lá o mercado e vi que lá fora vão acontecer determinadas situações, determinados comportamentos, eu estou vendo que internamente na minha empresa, eu também tenho alguns desafios. Por exemplo, no ambiente interno, eu vou olhar forças e fraquezas. Então, a matriz SWOT começa pela análise de forças e fraquezas. Forças são pontos positivos da empresa, coisas boas que são da empresa. Número de clientes, um portfólio de produtos adequados, uma equipe qualificada, uma imagem forte, uma rede de agências bem estruturada. Tudo isso pode ser um ponto positivo. Ponto negativo são elementos internos da empresa, mas que são negativos. Então, isso são as fraquezas. Então, forças são coisas positivas, fraquezas são coisas negativas. Então, aqui é a hora da empresa ser bem crítica. Olha, a gente tem de problema isso. A gente não tem muito treinamento, a gente não investe em propaganda, a gente precisa abrir mais agência, que a gente tem pouca agência. É hora de ser bem crítico para entender o que eu tenho de ponto negativo meu como empresa. E no âmbito externo, a gente vai olhar oportunidades e ameaças. Então, daquele cenário que foi verificado antes, o que é oportunidade, o que é uma chance que eu tenho de fazer um negócio diferente ou de crescer, ter mais receita, por exemplo. Tá bom, as mulheres estão consumindo mais, vamos fazer produtos então voltados para as mulheres, vamos fazer seguros específicos para as mulheres, seguro de vida para a mulher, que tenha características diferentes. Vamos fazer nos nossos cartões de crédito estampas femininas, sei lá, estou inventando. Mas o que é oportunidade? E ameaças é daquilo que está lá fora, daquilo que foi visto lá no cenário, o que eu tenho que me cuidar que é uma ameaça. Por exemplo, agora vai entrar uma regulamentação do Banco Central que vai obrigar a modificar todos os meus sistemas internos, porque eles querem uma informação que o banco hoje não costuma pegar essa informação, a partir de agora vai ter que ser repassado para o Banco Central. Poxa, eu vou ter que comprar todo um sistema para conseguir juntar as informações e tal. Então, o que é ameaça? O que está lá fora, no curto e médio prazo, que vai impactar aqui, tem que estar na minha previsão de vendas, também no meu planejamento de vendas, todos os elementos que podem impactar. E a matriz SWOT é bastante usada, lembrando que ela fala de coisas internas, externas e coisas positivas e negativas. Então, ela é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Memorizem, isso já foi alvo de questão várias vezes em vários concursos, certo? Tá, sobre planejamento. Essa primeira parte aqui, então, a gente está falando de análise. E agora a gente está falando de determinação de metas. As metas são importantes? São muito importantes. Porque as metas é o que vai ajudar a gente a alcançar o objetivo. Para que todo mundo saiba onde é que vai chegar, a empresa vai determinar algumas metas. Deixa eu voltar aqui. A empresa vai ver, por exemplo, a gente queria crescer nesse semestre 10 milhões na venda de seguros. Como é que a gente faz isso? A gente pega essa meta de 10 milhões, que é uma meta global, divide entre as diferentes agências, diferentes regiões. Os bancos grandes, por exemplo, o Banco do Brasil, ele vai ter as regionais, que são superintendências ou regionais, dependendo da nomenclatura que vocês quiserem, mas vai separar, tá? A gente vai separar essa meta global pelos estados. Dentro dos estados, cada agência vai ter sua meta individual e no todo, quando a gente somar, tem que chegar no valor final que a gente quer crescer. Essa meta vai ajudar as pessoas a entenderem para onde elas têm que ir. Por exemplo, se a gente não quer mais crescer em crédito, quer começar a investir mais em seguros, a gente, que eu digo é o banco, né, determinou que quer investir mais em seguros e outros serviços, não só crédito, não só empréstimo, então a meta vai ter que estar exigindo um crescimento maior na venda de seguros. Então eu boto essa meta maior, essa meta elevada,
para as agências, para elas saberem que é lá que tem que focar. Então é assim que funciona a meta. Mas a meta tem que ter no mínimo 3 elementos. Ela tem que ser concreta e mensurável, ou seja, a meta não pode ser uma coisa subjetiva. Crescer no mercado de seguros. Isso não é uma meta, isso é um objetivo. Para ser uma meta tem que ser uma coisa concreta, crescer 10 milhões no prazo de tais meses, tantos meses, e mensurável, tem que conseguir medir. Porque se eu estou falando em dinheiro, por exemplo, em milhões, essa receita, ok, então qual receita que a gente está falando? Da onde sai esse dado que eu vou medir? Se eu não conseguir medir, se eu vou fazer, por exemplo, aumentar a satisfação dos meus clientes, isso não é uma meta. Aumentar em quantos %? E como é que você vai medir? Você vai fazer uma pesquisa de satisfação? A nota média antes era 8, agora a nota média tem que ser 9? Isso é concreto e mensurável. Depois, tem que ser alcançável, porque se a gente determina uma meta que ninguém consegue atingir, isso causa desmotivação. E o objetivo da meta é o contrário, o objetivo da meta é motivar e não tirar o foco de ninguém ou desmotivar. Então, a meta tem que ser alcançável, tem que ser uma coisa difícil, mas que a pessoa saiba que se ela se esforçar, ela vai conseguir atingir. Então, o segundo item é porque tem que ser alcançável. E o terceiro, ligadas ao lucro projetado. A meta não pode ser uma meta louca que o gestor acordou de manhã e falou, eu quero tanto. Não, tem que estar ligada à meta global que o banco determinou. Então, dentro desse objetivo global, vão ter essas subdivisões da meta, mas na soma tem que estar ligada ao lucro projetado. Então, tem que ser concretas e mensuráveis, alcançáveis e ligadas ao lucro projetado. Muito bem. Quando eu chegar lá no meu plano de vendas, então eu já tenho que ter olhado o potencial de mercado, quanto que aquele mercado que eu quero crescer tem, quanto que está parecendo que ele vai crescer, quanto que tem chance dele crescer. Então é o potencial de mercado, o potencial de vendas, ok, o mercado vai crescer, mas eu tenho braço para produzir quanto? Então quanto que eu consigo produzir? Mesma coisa, o mercado agora está comprando um monte de smartphone. O mercado vai crescer 50% ano que vem aqui no Brasil. Tá, mas eu consigo crescer 50%? Não. Eu não tenho tecnologia, eu não tenho equipamento, eu não tenho mão de obra. Eu consigo crescer no máximo 10%. Então o seu potencial de vendas está ligado a isso, ao que você consegue produzir. Então o plano de vendas vai ter que trazer isso. Quanto que o mercado cresce, quanto que eu tenho condições de crescer, potencial das minhas vendas, a previsão das vendas, que pode ser feita por mês, por semestre, por ano, quanto que eu pretendo vender, quanto que se imagina que vai ser vendido. Um orçamento também, porque sabendo que eu vou ter um semestre ou um ano de vendas pela frente, isso vai me trazer custo. Quanto que eu vou gastar em mão de obra, em equipamento, em viagens, quanto em propaganda mesmo, quanto que eu vou gastar? Então, no meu plano de vendas vai ter que estar esse orçamento previsto. Os territórios e rotas, os vendedores vão atuar onde? A gente vai vender para quais territórios? Essas pessoas, os vendedores viajam, visitam os clientes ou não? No caso dos bancos, em geral não se visita o cliente viajando. Isso é bastante raro porque bancos como o Banco do Brasil vão ter agências em todos os municípios, então os vendedores já estão mais ou menos próximos. Mas eles vão visitar os clientes. E aí, será que eu tenho clientes em todos os territórios? Será que os que eu não tenho, como é que eu vou fazer? Quem atende qual região? Isso é bastante importante. Além disso, as cotas ou a meta também vai fazer parte do plano de vendas. Do plano de vendas, falei dentro do copo, né? Dentro do copo vocês não escutam. Então a questão das cotas vai aparecer no plano de vendas. E o gerenciamento das vendas, quais são as estratégias, táticas, recrutamento, como é que eu vou selecionar essas pessoas, treinar essas pessoas, motivar essas pessoas, porque motivação não é apenas o dinheiro, mas o dinheiro entra também. Como é que eu vou avaliar o desempenho? Eu vou deixar para avaliar só no final? Ou vou ter um processo onde ao longo do ano eu vou avaliando, vão tendo metas semestrais, vão ter metas mensais, vão ter relatórios mensais para a gente saber como é que está indo, ou vou deixar para medir lá no final e descobrir ter uma boa notícia ou uma má notícia só lá no último mês. Então toda essa ação de gerenciamento aqui também faz parte do plano de vendas, tem que estar previsto. Certo?
Então, o plano de vendas vai englobar tudo isso aqui. Depois a gente vai falar mais lá na frente do momento da venda efetivamente. Ok? Sobre a concorrência, pessoal. Hoje o mercado tá uma selva. No mercado bancário, vou te contar, tá? Cada vez mais difícil, cada vez mais concorrentes, cada vez mais empresas que não são bancos prestam serviços parecidos. Meios de pagamento, hoje em dia existem aí empresas que prestam serviço de pagamento diretamente pelo celular, diretamente pela internet, sem passar pelo banco. Então, o mercado está bastante selvagem no mercado bancário. Mas a gente tem os concorrentes mais tradicionais, bancos que são concorrentes do banco. E isso, mais diretamente, o banco tem que cuidar. Então, o banco vai ter que olhar sempre como é que está a sua participação no mercado, como é que está a atuação dos outros concorrentes, ver quais são as estratégias que estão sendo adotadas. É importante sempre ter essa visão do todo, porque eu posso ter feito um plano de vendas maravilhoso, mas ter esquecido de olhar para o meu concorrente. O que os outros estão fazendo de diferente, de melhor do que eu. Então, sempre a empresa vai ter que fazer o monitoramento da sua participação de mercado, que a gente chama de market share. Lembram que é a pizza? Deste mercado, deste produto, quantos por cento é meu? Ah, eu tenho 25% do mercado de crédito nacional. Ah, tá ótimo. Mas ano passado eu tinha quase 50%, então não tá ótimo. Então, monitorar se a minha participação de mercado está crescendo, está se mantendo ou está reduzindo é bastante importante. E dos concorrentes também, porque a gente descobre às vezes que tem um concorrente desse tamanho que vai crescendo e vai tomando corpo. Então, isso é monitorar o market share. Monitorar a participação na memória são aquelas pesquisas de share of mind, né? Se eu sou lembrado. Por exemplo, pesquisa top of mind. Qual é a primeira marca que vem na sua cabeça quando a gente fala de carro? Ah, tal marca, Volkswagen. Isso são pesquisas de share of mind, se eu sou lembrado. Mas as pesquisas de share of heart são as pesquisas de preferência. Qual a sua marca de carro preferida? É diferente. Preferida tem aquela conotação de que eu gosto, fui bem atendido, já tive, tem alguma relação afetiva. Então, preferência é bem diferente de lembrança. E, além disso, monitorar forças e fraquezas. É importante que constantemente a empresa esteja monitorando os seus concorrentes, esteja monitorando como que eu estou com relação aos outros, quem é que está surgindo aí no mercado que ontem não estava no mercado, mas que apareceu do nada e sorrateiramente tomou conta de um bom pedaço aqui da minha participação no mercado. Às vezes vindo com um modelo de negócios bem diferente. Então é bastante importante monitorar isso. Ok? Benchmarking, pessoal. Benchmarking não é copiar os outros, não é fazer espionagem. Benchmarking é, sim, o processo de buscar as melhores práticas. Então, é um método sistemático de procurar melhores processos, ideias inovadoras e procedimentos de operação mais eficazes que conduzam a um desempenho superior. Então, o benchmarking pressupõe que eu estou olhando para outras empresas, estou aprendendo com elas. Às vezes, isso também pode ser feito internamente, que é o benchmarking interno, né? Olhando departamentos da minha empresa que tem processos interessantes e eu vou copiar. Então, eu olho para o mercado, olho no site do concorrente, peço para visitar outra empresa, às vezes não é um concorrente meu, mas eu sei de uma empresa que teve uma ideia muito legal, eu peço para visitar, para conhecer como é que foi. E até com concorrente às vezes se faz isso. Então a gente tem lá benchmarking genérico, que é quando ele é baseado num processo mais genérico, que atravessa várias áreas da empresa, não é focado num ponto específico. O benchmarking genérico, ele vai olhar, por um lado, a atuação global daquela empresa. Então, por exemplo, eu posso visitar uma empresa que não é minha concorrente, tá? Eu sou um banco, eu vou visitar um curso que eu vejo que implantou um processo de comunicação muito legal com os seus clientes. Por exemplo, conversa via chat, eu quero ver como é que se faz isso, como é que é o processo, como é que foi a implantação. Então, eu combino com essa empresa e vou lá para descobrir como é que vocês fizeram para implantar esse chat. Qual é a tecnologia que vocês usam? Quanto tempo levou o processo de implantação? Ah, tá, interessante.
Ah, tá, e a comunicação de vocês, como mais vocês se comunicam com o cliente? Ah, além do chat, a gente tem também uma pessoa específica que fica aqui cuidando o dia inteiro do e-mail, e a gente tem também um canal de Facebook, que o cliente manda as dicas. E aí a empresa começa a ver o processo de comunicação como um todo dentro daquela outra empresa. Então, ela está olhando várias atividades, vários processos que estão passando em várias partes da empresa. O processo, por exemplo, de comunicação, então ela está olhando de uma maneira mais genérica. O benchmark funcional, ele está olhando uma função específica. Não, eu preciso aprender como é que eu faço para instalar uma ouvidoria, porque agora eu preciso, o Banco Central está me pressionando para que eu tenha uma ouvidoria. Então eu vou numa empresa e peço para olhar especificamente como é que foi feito o processo de ouvidoria. Ou de emissão de nota eletrônica de serviços, por exemplo. Então, eu estou olhando uma função específica. A diferença é mais genérico ou é mais específico. Só essa a diferença. Mas também é a mesma coisa, eu vou em outra empresa para aprender um processo novo e multiplicar dentro da minha organização. Benchmark interno é quando isso é feito dentro da minha empresa. Em empresas grandes isso é bem comum, porque tem muitos departamentos, muitas áreas, então uma área vai até a outra para aprender um processo, alguma coisa que está sendo feita. Então, isso em empresas grandes é bem comum de acontecer. Tem uma área que ela consegue, por exemplo, organizar o seu fluxo de reuniões, por exemplo, de uma maneira muito efetiva, muito rápida. Então, como é que eles fazem isso? Aí eu vou lá, eles toda reunião eles marcam pelo Outlook, já reservam uma sala. Uma coisa simples, vocês estão vendo que eu estou falando de uma coisa simples, mas que no fluxo de trabalho da empresa pode trazer uma efetividade maior. Ah, tá, então sempre quando marcam, convocam pelo Outlook, todo mundo já recebe nos seus computadores a convocação e ao mesmo tempo a sala já fica reservada e sempre em toda reunião eles têm o processo de fazer uma ata no final, que todo mundo sabe quem vai fazer o que, até que dia, e tem uma pessoa responsável por mandar essa ata para todo mundo e depois cobrar o resultado. Por exemplo, ah, tá, então tá, vamos implantar aqui na minha área esse mesmo processo. Isso é um benchmark interno. Eu copiei um processo de uma área, vocês veem que pode ser desde uma coisa bem simples até uma coisa bem complexa, e trouxe para outra área da mesma organização. Isso é o benchmarking interno. E o benchmarking competitivo é quando a gente faz essa medição ou aprendizagem sobre algum método, processo, função, produção, com algum concorrente direto. Isso pode ser feito com o consentimento da empresa, pedindo para visitar, e às vezes isso acontece principalmente em bancos, na área de segurança. Isso é bastante comum porque os bancos se ajudam muito nesse critério de segurança. Afinal de contas, é uma disputa bem grande entre os hackers e os bancos correndo na frente, os hackers correndo atrás. E em alguns momentos até se embolotam no meio do caminho, porque os hackers são muito espertos e gastam muito tempo tentando quebrar os sistemas de segurança do banco. Os bancos querem manter o sistema financeiro seguro e protegido, então os bancos trocam informações entre si para evitar que os hackers sejam mais efetivos. Então isso é um exemplo de benchmarking competitivo, onde as empresas agem, mesmo sendo concorrentes, agem em comum acordo para se ajudarem, porque o mercado ganha como um todo. Mas a gente também pode fazer isso escondidinho, né? Não é espionar, não vai invadir a empresa, mas a gente pode monitorar o site da empresa, monitorar como é que está o ranking de reclamações do Banco Central das outras empresas. A gente pode tentar aprender algumas coisas, capturar algumas coisas pelo comportamento das empresas em coisas externas, mídias sociais, site, informação divulgada, o que eles estão falando para os clientes, que tipo de material eles divulgam para os clientes. Então, muita coisa a gente consegue observar dos concorrentes também. E quando a gente vê que eles têm um produto mais interessante, um método mais interessante de trabalhar, eu posso tentar copiar para dentro da minha empresa. Isso não é imitação, isso tem um nome bonito lá. Benchmark. Então, se cair na prova, lembre o que é isso, processo de imitar as melhores práticas, conhecer as melhores práticas, mas é um método, tá? Tem uma metodologia de se fazer isso, não é uma coisa que a empresa, para a empresa dizer que faz benchmarking, é porque ela tem isso como um método incorporado dentro dela.
pode ser de 4 tipos: genérico, funcional, interno ou competitivo, ok? É bem simples, mas também já caiu no concurso. E quando a gente fala em lidar com a concorrência, benchmarking é um termo que pode aparecer aí, porque a gente tem muito para aprender e sempre evoluir e tentar estar na frente dos meus concorrentes, certo? Quem são os concorrentes? Empresas que atendem às mesmas necessidades dos meus clientes. Então, atenção, os concorrentes podem ser diretos ou indiretos. Indiretos é quando eles atendem a mesma necessidade, mas não são outros bancos, por exemplo. Então, hoje, quem é um concorrente, eu, como Banco do Brasil, vendo cartão de crédito. Quem é um concorrente meu?